Um observador atento na linha do horizonte percebe uma mancha cinzenta e densa que se desprende de uma nuvem de tempestade. Diferente da chuva comum, que cai em cortinas inclinadas pelo vento, essa massa vertical desce como um bloco sólido, um pilar escuro que parece conectar o céu diretamente ao solo em poucos segundos. O que está acontecendo ali não é apenas uma precipitação forte, mas o colapso físico de uma estrutura atmosférica inteira. Embaixo dessa coluna invisível de ar e água, árvores saudáveis são dobradas até o chão, telhados são arrancados sem que haja um tornado por perto e ruas secas se transformam em rios caudalosos em menos de 2 minutos. Esse fenômeno, conhecido como microexplosão úmida, é uma das manifestações mais violentas e concentradas de energia que a atmosfera terrestre pode produzir. Por muito tempo, os estragos causados por essas colunas de ar descendente foram confundidos com a ação de ventos rotativos, mas a física por trás desse colapso revela uma dinâmica muito mais direta, implacável e silenciosa antes do impacto. Para compreender como o céu pode desabar dessa maneira, é preciso olhar para o ciclo de vida de uma nuvem de tempestade comum. Toda grande nuvem cumulonimbus é sustentada por fortes correntes de ar ascendente. Esse ar quente e úmido sobe da superfície, alimenta a nuvem e mantém milhões de toneladas de água e gelo suspensas na atmosfera. É uma espécie de cabo de guerra invisível. Enquanto a força da gravidade puxa a água acumulada para baixo, a energia térmica do solo empurra o ar para cima, mantendo a estrutura em um equilíbrio dinâmico e tenso. O perigo real começa quando esse equilíbrio é quebrado de forma abrupta. Se a corrente ascendente que sustenta a nuvem enfraquece, ou se a quantidade de água acumulada no topo se torna pesada demais, a gravidade começa a vencer a disputa. No entanto, o que transforma uma chuva forte em uma verdadeira bomba de água não é apenas o peso do líquido, mas um processo termodinâmico invisível que acelera essa queda a velocidades assustadoras. Esse gatilho térmico ocorre quando o ar seco ao redor da nuvem penetra em seu interior úmido. Quando o ar seco entra em contato com as gotículas de chuva e os cristais de gelo suspensos, ocorre uma evaporação imediata e massiva. A evaporação é um processo que consome calor do ambiente. Ao evaporar a água, o ar ao redor esfria drasticamente em questão de segundos. Na física da atmosfera, o ar frio é muito mais denso e pesado do que o ar quente. Esse resfriamento repentino cria uma bolha de ar extremamente denso no coração da nuvem. Sem o suporte do ar quente ascendente e sobrecarregada pelo peso da água, essa bolha fria perde completamente a flutuabilidade. Ela começa a despencar em direção ao solo, iniciando uma reação em cadeia onde o ar frio em queda arrasta consigo a água restante, criando um efeito de pistão gigante que empurra tudo o que está abaixo. À medida que essa coluna de ar denso e água desce, ela ganha velocidade devido à gravidade e ao resfriamento contínuo. O que começou como um movimento lento no topo da nuvem se transforma em uma avalanche vertical que pode ultrapassar os 100 km/h antes de atingir o solo. Quando essa massa colossal de ar e água finalmente colide com a superfície da Terra, ela não tem para onde ir a não ser para os lados. O impacto é tão violento que o ar se espalha radialmente em todas as direções, criando uma onda de choque horizontal de ventos destrutivos. É o equivalente meteorológico a jogar um balde de água cheio de força contra um piso plano. A água se espalha em um círculo perfeito de alta velocidade, varrendo tudo o que encontra pelo caminho. Essa dispersão horizontal foi o que intrigou os cientistas durante décadas.
Antes de o fenômeno ser devidamente mapeado, muitas das devastações causadas por microexplosões eram registradas como tornados. A diferença crucial, no entanto, reside na assinatura deixada na paisagem. Em um tornado, os ventos giram em espiral, convergindo para o centro e sugando detritos para cima, o que faz com que árvores e destroços caiam cruzados em várias direções. Em uma microexplosão, o padrão de destruição é radial, conhecido como padrão em estrela. Quando os investigadores analisavam florestas atingidas por essas tempestades, encontravam milhares de árvores deitadas de forma perfeitamente paralela, todas apontando para longe do ponto central do impacto, como se uma mão gigante tivesse empurrado a floresta de cima para baixo. Essa força descendente revelou-se um dos maiores perigos invisíveis para a aviação moderna. Antes que os sistemas de detecção por radar fossem aprimorados, aeronaves que tentavam pousar ou decolar perto de tempestades eram presas fáceis para essas armadilhas invisíveis. Ao se aproximar de uma microexplosão, um avião primeiro encontra uma forte corrente de vento de frente, o que aumenta temporariamente a sustentação das asas e faz a aeronave subir. Para compensar essa subida inesperada, os pilotos naturalmente reduzem a potência dos motores. No entanto, segundos depois, o avião entra no centro da coluna descendente, onde o ar empurra a aeronave diretamente para o chão. Ao cruzar o outro lado da coluna, o vento muda de direção instantaneamente, transformando-se em um vento de cauda violento que rouba toda a sustentação restante. Sem velocidade e sem altitude, muitas aeronaves foram empurradas contra o solo antes que a tripulação pudesse reagir à mudança brutal de forças. A escala de uma microexplosão é relativamente pequena em termos geográficos, geralmente cobrindo uma área de menos de 4 quilômetros de diâmetro, o que a torna ainda mais traiçoeira. Uma rua pode ser devastada por ventos equivalentes aos de um furacão de categoria moderada, enquanto o bairro vizinho experimenta apenas uma brisa leve e uma chuva passageira. Essa concentração extrema de energia significa que toda a força acumulada em uma nuvem de tempestade de vários quilômetros de altura é descarregada em um único ponto focalizado do solo. A quantidade de água despejada nesses eventos desafia a imaginação. Em poucos minutos, uma microexplosão pode descarregar o equivalente a semanas de chuva média local, saturando o solo instantaneamente e transformando a topografia urbana em um sistema de canais sobrecarregados. O que torna a microexplosão um fenômeno fascinante e assustador é a rapidez com que ela se dissipa após o impacto. Ao contrário de furacões que duram dias ou tempestades que castigam uma região por horas, a vida útil de uma microexplosão raramente passa de 15 minutos. Ela surge do nada, descarrega sua fúria termodinâmica com a força de um impacto sólido e desaparece, deixando para trás um rastro de destruição radial e um céu que rapidamente volta a se acalmar. O calor que antes alimentava a tempestade foi consumido, o ar frio estabilizou a atmosfera temporariamente e a nuvem que antes parecia uma ameaça monumental se desintegra em trapos de névoa cinzenta. Esse ciclo rápido de acumulação e colapso mostra como a atmosfera opera sob limites físicos estritos. A água e o ar, elementos que associamos à leveza e à fluidez, tornam-se projéteis pesados quando submetidos a diferenças extremas de temperatura e pressão. A microexplosão úmida nos lembra que a atmosfera não é apenas um espaço vazio onde o clima acontece, mas um oceano gasoso de enorme massa que busca constantemente o equilíbrio. Quando esse equilíbrio é rompido de forma violenta, a gravidade se encarrega de trazer a ordem de volta.
mesmo que para isso precise curvar florestas e inundar cidades em uma fração de segundo. Ao olhar para uma nuvem escura no horizonte, a aparente calmaria de sua base esconde um motor térmico complexo e potencialmente instável. O perigo nem sempre vem de ventos que giram ou de raios que cortam o céu, mas da possibilidade silenciosa de que o próprio ar acima de nós perca sua sustentação. A força de uma microexplosão reside nessa simplicidade física. Ela não precisa de sistemas complexos de baixa pressão ou de oceanos quentes para se formar. Basta que o ar seco encontre a umidade no lugar certo e na altitude correta para que a gravidade transforme o vapor suspenso em uma coluna de impacto implacável, provando que, sob as condições certas, até mesmo o céu acima de nossas cabeças pode desabar sem aviso.